Sr. Presidente, antes de mais cumprimentar os nossos convidados da AdUrban, à ProUrb, Ordem dos Arquitetos e Ordem dos Engenheiros, e agradecer-lhes a disponibilidade para virem aqui partilhar connosco as vossas reflexões sobre estas propostas que aqui estão em discussão. Eu gostaria de começar por dizer que para o Partido Comunista Português só faz sentido discutir estas propostas do Governo, assim como o projeto do Partido Socialista, se tivermos como pano de fundo a defesa do direito à habitação, direito que se encontra consagrado na Constituição da República, e a habitação, como sabemos, é simplesmente uma coisa que as pessoas não podem abdicar. O Governo, no preâmbulo, na exposição da proposta de lei sobre arrendamento urbano, começa logo por dizer que o seu objetivo é criar um verdadeiro mercado de arrendamento, o qual iria quase por milagre, miraculosamente, resolver quer os problemas de habitação, quer os problemas de reabilitação urbana. Isto porque, também na crença do Governo e dos partidos que suportam o Governo, a degradação dos centros das nossas cidades e vilas, que é uma realidade, é devido à desadequação das leis de arrendamento que têm estado em vigor. E assim, criando-se um verdadeiro mercado de arrendamento, estes problemas irão se resolver. Nós não vemos a questão desta maneira, entendemos que os problemas de degradação e, de certa forma, até abandono em alguns centros históricos de cidades e vilas portuguesas se deve a uma política de construção que privilegiava a expansão para as periferias em detrimento da recuperação dos centros. Era uma política que trazia grandes lucros e grandes mais-valias. Por um lado, a transformação dos solos rurais em solos urbanos, e sabemos que isso pode gerar tremendas mais-valias, mas também o negócio do empréstimo para a construção e para a aquisição de casa própria. E assim as cidades foram crescendo como uma cebola, com camadas externas, enquanto o centro e as camadas interiores iam sendo abandonadas. Esta lei de arrendamento, conjugada com a lei da reabilitação urbana, em nossa opinião, pode ter um efeito muito negativo na ocupação dos centros da cidade. Nomeadamente, sabemos que nos centros das cidades e vilas portuguesas as rendas são essencialmente rendas antigas, ou seja, anteriores a 1990, e que essas leis, por força da proposta de lei de arrendamento do Governo, se for aprovada esta proposta de lei, irão sofrer aumentos significativos. Há uma limitação durante um período de 5 anos, mas apenas 5 anos, para os cidadãos mais idosos, ou com deficiência, ou para os mais carenciados, mas, fim desse período de 5 anos, mesmo essas pequenas limitações desaparecerão. Pelo que é de esperar que, se esta lei for aprovada e estes mecanismos forem implementados, uma parte significativa dos residentes dos nossos centros urbanos, principalmente das grandes cidades, Lisboa e Porto, que não tenham simplesmente rendimentos suficientes para fazer face às elevadas rendas que vão ser solicitadas. E haverá uma tendência dessas pessoas, ou já quando a lei entrar em vigor, por força da falta de rendimentos, ou passados 5 anos, serem incapazes de pagar as rendas, serem despejados, porque até esta lei cria mecanismos muito expeditos de despejo, irem abandonando os centros das cidades, os quais poderiam ser reabilitados, e poderá ser uma área de negócio muito rentável, mas depois reocupados, não pelas populações, pelos residentes tradicionais, mas por camadas da população mais endinheiradas. Víamos aqui um processo que começaria após o início da aprovação destas leis, se elas forem aprovadas, e depois de 5 anos, uma segunda fase, de despejo, chamemos assim mesmo, das camadas populares e das camadas mais carenciadas dos centros históricos das cidades, que depois de reabilitados passariam a ser ocupados por camadas mais endinheiradas da nossa população. Em nossa opinião, as cidades sempre tiveram e devem continuar a ter, as cidades portuguesas, cidades e vilas, devem ser um local privilegiado de ocupação interclassista, com uma forte componente de camadas populares. E, portanto, vemos com apreensão que a conjugação destes mecanismos que o Governo apresenta agora possam levar ao fim desta ocupação interclassista, com uma zona do centro das cidades ocupada, reabilitada, não só nos edifícios, mas nos próprios espaços envolventes e equipamentos, ocupada por camadas mais endinheiradas, e as populações, as camadas mais carenciadas, permitam-me utilizar os termos, escorraçadas para periferias desqualificadas, abandonadas, e nós vemos, portanto, que esse é um problema que pode surgir aqui. E a única questão que eu lhes queria colocar é se, no período que terão a seguir para as vossas
intervenções, se poderiam, se assim estiverem interessados, comentar esta nossa visão e esta nossa preocupação e partilharem connosco a vossa interpretação destas questões. Muito obrigado.